último profeta do Antigo Testamento, surgiu em um período de desgaste espiritual profundo. Seu nome era Malaquias. Ele apareceu diante de um povo cansado, religioso por aparência, mas espiritualmente distante de Deus. O templo havia sido reconstruído, os sacrifícios continuavam acontecendo e Jerusalém voltava lentamente à vida depois do exílio babilônico. Por fora, parecia que Israel finalmente estava se reerguendo. Mas por dentro, algo estava morrendo. Os sacerdotes já não tratavam o altar com reverência. O povo oferecia a Deus animais defeituosos, cegos e doentes, entregando aquilo que não servia para mais ninguém. A adoração havia se tornado mecânica, a fé estava vazia. E o pior de tudo, muitos já começavam a acreditar que obedecer a Deus não fazia diferença alguma. Foi nesse cenário que Malaquias entregou uma das mensagens mais severas de toda a história bíblica. Ele não trouxe palavras suaves, não prometeu conforto imediato, não falou de prosperidade ou vitória política. Ele anunciou julgamento. Disse que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho. Disse, também, que o próprio Senhor viria ao seu templo, não para elogiar o povo, mas para purificá-lo. Seria como fogo refinando o ouro, como sabão forte limpando impurezas. Nada falso permaneceria de pé diante dele. E então, silêncio. Nenhum novo profeta surgiu. Nenhuma revelação pública foi registrada. Nenhuma voz ecoou dos céus. Por 400 anos, o Deus que havia falado com Abraão, guiado Moisés pelo deserto, respondido Elias com fogo e inspirado Isaías, permaneceu em silêncio absoluto. 4 séculos. É tempo suficiente para impérios nascerem e desaparecerem. Tempo suficiente para culturas inteiras mudarem completamente. Tempo suficiente para várias gerações viverem e morrerem, sem ouvir uma única profecia. Imagine o impacto disso para Israel. Durante mais de 1000 anos, a identidade do povo judeu havia sido construída em torno da voz viva de Deus. Desde Moisés, sempre existia alguém trazendo direção divina. Samuel, Natã, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mesmo em períodos de crise, sempre havia uma palavra, sempre havia uma advertência, sempre havia esperança. Mas agora os céus pareciam fechados, e esse silêncio criou uma crise espiritual sem precedentes. Muitos começaram a se perguntar: Deus ainda está conosco? Ele abandonou Israel? As promessas feitas a Abraão ainda estão de pé? Para entender a profundidade desse período, é preciso lembrar o contexto histórico. Israel já não era um reino poderoso. A glória dos dias de Davi e Salomão havia desaparecido havia muito tempo. O povo estava sob domínio do Império Persa. Jerusalém existia sim. O templo havia sido reconstruído. Mas tudo parecia menor, mais fraco e sem o brilho do passado. O trono de Davi estava vazio. A Arca da Aliança havia desaparecido. A manifestação visível da presença de Deus não retornara ao templo reconstruído. Os antigos relatos diziam que, no templo de Salomão, a glória de Deus enchia o lugar como fogo e luz intensa. Agora, o Santo dos Santos estava vazio. Esse detalhe era devastador para os judeus. O lugar que representava a presença máxima de Deus entre o povo tornou-se apenas um espaço silencioso, cercado de memórias. E mesmo assim, algo extraordinário começou a acontecer nesses anos silenciosos. Sem profetas para ouvir, o povo voltou-se para as Escrituras de forma mais intensa do que nunca. A Torá tornou-se o centro absoluto da vida judaica. Escribas começaram a dedicar suas vidas inteiras à preservação dos textos sagrados. Eles copiavam cada linha cuidadosamente, conferindo palavras e letras para garantir que nada fosse alterado. Foi nesse período que a relação dos judeus com as Escrituras se aprofundou enormemente. Eles já não dependiam apenas de ouvir um profeta. Agora aprendiam a buscar Deus através daquilo que ele já havia revelado.
Isso transformou completamente a cultura judaica. As sinagogas começaram a se espalhar. Mesmo longe de Jerusalém, comunidades judaicas podiam se reunir para ler as Escrituras, orar e ensinar seus filhos. Pela primeira vez na história de Israel, a fé começou a se estruturar não apenas ao redor do templo, mas também ao redor do estudo da palavra. E enquanto tudo isso acontecia silenciosamente, o mundo também estava mudando de maneira radical. O Império Persa parecia invencível, até que um jovem rei da Macedônia surgiu. Seu nome era Alexandre o Grande. Em poucos anos, ele conquistou praticamente todo o mundo conhecido. Cidades foram destruídas, culturas inteiras foram absorvidas, e o idioma grego espalhou-se por vastos territórios. À primeira vista, isso parecia apenas mais uma mudança política. Mas havia algo muito maior acontecendo nos bastidores da história. Com a expansão do grego, o mundo passou a compartilhar uma língua comum. Séculos depois, isso permitiria que as escrituras fossem traduzidas para o grego na famosa Septuaginta, tornando a mensagem bíblica acessível a milhões de pessoas fora de Israel. O silêncio de Deus não significava ausência de ação. Enquanto ninguém ouvia profetas, Deus preparava o cenário histórico para algo muito maior do que Israel imaginava. Estradas romanas seriam construídas, o comércio conectaria regiões distantes, o grego unificaria culturas diferentes, e o Império Romano criaria um sistema de estabilidade que permitiria viagens em escala nunca vista antes. Tudo estava sendo preparado. Mesmo sem perceber, o mundo estava caminhando em direção a um momento específico da história: o nascimento do Messias. E talvez essa seja a parte mais impressionante dos 400 anos de silêncio. Porque Deus nunca esteve ausente. O silêncio não era abandono, era preparação. Enquanto os homens pensavam que Deus havia parado de falar, Ele organizava impérios, movia reis, transformava culturas e alinhava séculos inteiros para a chegada de Jesus Cristo. O silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento não foi um vazio inútil, foi uma ponte, uma longa preparação invisível entre a promessa e o cumprimento. E quando o silêncio finalmente terminou, não aconteceu através de um rei poderoso, nem de um exército celestial aparecendo sobre Jerusalém. Começou no deserto, com um homem vestido de pelos de camelo anunciando: "Preparem o caminho do Senhor." João Batista apareceu exatamente como Malaquias havia profetizado 4 séculos antes. E logo depois dele, o próprio Cristo entrou em cena. O silêncio havia acabado. Revelação da história humana estava prestes a começar.